Claro que ele se desincompatibilizou do escritório, devolveu a carteirinha da OAB, mas o escritório é tocado, como eu disse, pelos filhos. Então, assim, é complicado, mas é o normal dos ministros do STF. Esse é um grande problema. Vamos lá. Na nota, o Jacques Wagner falou que foi consultado sobre um bom jurista, lembrou do Ricardo Lewandowski. Questionada sobre quem o consultou, a assessoria do Jacques Wagner informou que ele foi procurado pela direção do Banco Master, sem especificar qualquer pessoa. Isso não é crime, tá bom? Não é crime, mas mostra também envolvimento do Vorcaro, do Master, com figuras importantes aí, nesse caso, do PT, o Jacques Wagner. É assim que os caras se aproximam, assim que funciona. Como é que o Jacques Wagner ia saber onde estava se metendo? Sei lá, estou aqui sendo, nesse caso, um pouco advogado do Jacques Wagner. Eu sei a resposta, tá? Porque ele é tudo menos bobo. Mas fez esse desfavor de indicar o Lewandowski. Num caso desse aí, que é 250 mil reais por mês, é muito dinheiro, muito dinheiro. E aí, do Manteiga, indicou assim também, o ex-ministro Manteiga, para ganhar 1 milhão por mês. De novo, não é crime, não é crime, mas está se trafegando num terreno aí da imoralidade, do dinheiro grande, de um banco também, que, puta, né, tinha todos os sinais de sujeira, e quando você não sabe muito bem, você telefona para alguém para te informar o que é o Master, quem que é o Vorcar, as ligações. É muita vontade de ganhar dinheiro, de, sabe, indicar, de ter poder. E aí é um problema mesmo. É um problema mesmo. E aí o Lewandowski diz aqui, nesse caso, o senador Jacques Wagner foi consultado sobre um bom jurista e lembrou do Ricardo Lewandowski. De novo, o Lewandowski é um homem probo, até onde se sabe. E nesse caso não há crime, não há crime. Mas eu me pergunto aí, Vinícius Segala, tem sentido, cara? Ministro do Supremo, depois ministro da Justiça também, porra, assumiu lá o ministério, o escritório é dos filhos dele. Cancela o contrato, cancela o contrato. Eu sei que não funciona assim, um amigo que é advogado está me falando, né, da complicação, você não pode, sei lá, de uma maneira assodada, ou mesmo em nome de, sei, princípios, tal, você recusar contratos, mas quando se trata de homens públicos, você pode deve cortar na carne, pode deve abrir mão, Também acho, porque, porra, é serviço público, Vinícius. O cara tá lá, né, ganhando um salário bom, já é suficiente, tem que ter um dever aí com a nação, né? E com a noção também. Então, tem coisa que não vale a pena mais, sabe? E tá se vendo que os caras exageraram na dose. Exageraram na dose. E aí, repito, para estancar essa sangria, específica aí do Master com o Toffoli, que já chegou no governo, né, através do ministro Lewandowski, indicado pelo Jacques Wagner. Ele precisava sair fora. Sair fora. Não sei se ia resolver, mas ia pelo menos estar disposto a fazer um sacrifício em nome de algo que é maior do que ele, que é o quê? A sobrevivência, aí volto a dizer, da República, porque está em curso um golpe, que é derivado da tentativa de golpe do ministro, que o ministro Alexandre de Moraes interrompeu. Mas olha só, quem que está desenhando isso são os próprios autores do caso da Lava Jato e do estrago que a Lava Jato fez no Brasil. Coluna de hoje do Gabeira, Vinícius, vou ler para você, mas olha só o roteirinho. Vamos lá. Aspas. Pensei em escrever um artigo sobre o discurso do primeiro-ministro do Canadá em Davos. Mark Carney acha que vivemos um momento de ruptura e não de transição. A ordem internacional, que já não era grande coisa, se rompeu para dar lugar claramente à lei do mais forte. Nesse contexto, é preciso se preparar, pois quem não estiver na mesa estará no menu. Tema importante para o Brasil, mas posso voltar a ele algumas vezes antes das eleições. Neste momento, tenho de escrever sobre o escândalo do Banco Master. Não esperava, a essa altura da vida, aos 40 minutos do segundo tempo,
encontrar nosso país nessa condição patética. Tudo isso é da coluna Gabeira de hoje. A nota do ministro Edson Fachin, as manifestações do procurador-geral e o post de Gilmar Mendes confirmam a ideia de uma cúpula judiciária unida para se blindar. Usando a máscara de salvadores da democracia, querem impor uma situação marcada, como diz um jornal alemão, pela ganância que afunda o STF. No fundo, consideram ameaça à democracia questionar o contrato milionário de Viviane Barsi de Moraes, mulher de Alexandre de Moraes, com o Banco Master. Ou criticar o inacreditável ministro Dias Toffoli por artificialmente levar o processo do Master para o Supremo e sentar em cima dele com uma decisão de sigilo rigoroso. Logo, Toffoli, que vendeu parte de seu resort para a empresa ligada ao cunhado do dono do Master. Observação, Toffoli não é oficialmente dono do resort, mas o Gabeira, se sentindo à vontade, como nos bons tempos da Lava Jato, já está chamando aqui de resort do Toffoli. Tá bom? Vamos lá. Logo, Toffoli, que anulou uma multa de 10 milhões de reais da JF e recebeu em seu resort um advogado da empresa como sócio no mesmo resort. A imprensa diz que o resort é da família de Toffoli. A essa altura, não escrevo sobre formalidade. Os donos são o irmão que é padre, outro que vive numa casa modesta e sua própria mulher desconhece a empresa dona do resort. Pessoalmente, diz Gabeira, a convite do deputado Capitão Augusto, conheci o projeto da região Angra Doce e naveguei pela represa Chavantes. Ouvi algumas pessoas mencionando o resort de Toffoli. Nos últimos dias apareceu um vídeo onde o ministro lá recebe um banqueiro e um empresário. Jornalistas que se hospedaram no resort de Toffoli encontraram um pequeno cassino em seu interior. Vou abrir um parêntese aqui. O capitão Augusto, deputado de São Paulo, da Leste, bolsonarista, que está sendo também acionado pelo Ministério Público por uso irregular de emendas. O Gabeira confessa que foi com ele, conheceu um tal de projeto Angra Doce e navegou na represa Chavantes. Provavelmente foram com dinheiro público. Tá? Bem provável. O Gabeira não vê problema nenhum nisso. Problema nenhum nisso. Está com um cara que é acusado de corrupção, bolsonarista, que se chama capitão. Qualquer um que chama capitão, você pode esperar o que vem. É verdade. E lá foi o Gabeira e navegou na represa Chavantes, por uma coincidência, a represa onde está esse resort aí, segundo o próprio Gabeira, do Toffoli. E aí ele ouviu pessoas mencionando o resort Toffoli. É tudo, assim, não tem rigor, nem literário, Vinícius. É uma merda Nem isso literário. aqui. Vai jogar no lixo que uma criança de 10 anos faz melhor. Ouvi pessoas mencionando, isso aqui é mentira. Isso aqui é mentira.